Eu tô há um tempão tentando gravar esse vídeo, tentando ajustar a luz, tá estourando aqui atrás, eu já tentei de tudo, enfim, vamos assim mesmo. Porque esse é um vídeo que faz tempo que eu quero gravar e hoje, não sei porquê, eu resolvi gravar. E como você pode ver, a sininho tá aqui, ela sempre fica em cima quando eu vou gravar, faz meia hora que eu tô tentando acalmá-la, mas enfim. Talvez você tá me assistindo porque você sonha, você almeja ser um artista profissional, viver da sua arte, da pintura, do desenho, da ilustração, da música. Não sei qual é a arte que você faz, qual é o tipo de arte que você faz, talvez sejam várias. E eu sei também que talvez o seu contexto de vida, a sua realidade, não seja uma realidade, não seja uma vida, não seja um contexto favorável a isso. E até mais do que isso e pior do que isso. Talvez a sua vida seja uma vida bem difícil que tenha tudo, ou pelo menos aparentemente tudo, jogando contra esse seu objetivo, esse seu sonho de trabalhar com arte. E aí você vai me dizer, cara, é isso mesmo. Eu moro na periferia, eu venho de um contexto onde na minha família não tem um histórico de arte, nem de uma busca ou de um incentivo a coisas mais culturais. Eu venho de um contexto de uma família mais pobre, os meus pais têm uma escolaridade mais baixa, eu tive que começar a trabalhar cedo com outras coisas porque eu não pude iniciar a minha vida na arte porque eu tinha que ajudar a minha família, porque uma série de fatores, eu sei disso, eu entendo, e eu também tô aqui para te falar que eu, particularmente, vivi esse contexto. Eu já trabalho com arte há mais de 15 anos, com ilustração, sou designer também, já fiz um monte de coisa. Hoje atuo mais na parte de ilustração editorial, algumas produções para o exterior e ela, eu tô abaixando de novo porque minha cachorra tá jogando a bolinha pra brincar, ela quer chamar atenção de qualquer jeito. E também, em paralelo, eu trabalho na área de design, focado em marca, em direcionamento, toda essa parte, trabalhando com branding também. Como eu falei no vídeo anterior, eu trabalho para um grande banco, com um grande banco, que eu não vou citar porque eu não posso falar, não sei se pode, na verdade, citar o nome deles em conteúdos que não tenha relação com a marca, então. Mas isso não vem ao caso. O que eu quero falar é o seguinte, sabe? Eu decidi que eu queria trabalhar, eu tive a certeza de que eu queria trabalhar com arte, como desenhista, como ilustrador, quando eu tinha ali por volta de 16, 17 anos. Foi um momento que eu me lembro como hoje sentado na sala do, da casa dos meus pais, eu tinha ali 16, 17 anos, era um sofá velho, uma casa com telhado, não tinha laje, era telha realmente, telhado quando chovia tinha um monte, caía gota, caía goteira pra caramba, era basicamente uma cascata, eu me lembro até hoje, durante muitos anos ali, sempre que chovia era um tormento, parecia aquela cena do, se você é mais velho você deve lembrar a cena do Chaves com um monte de balde espalhado pela casa, pegando goteira, balde pra todo lado, chuva molhadeira, era um sofrimento, e eu me lembro que ali naquela casa, sentado no sofá, fazendo alguma coisa, acho que vendo televisão, vendo um desenho, Liga da Justiça, Super Choque, não lembro qual, eu tive a certeza de que eu queria trabalhar com desenho, com arte. Essa era a certeza que eu tinha. E aí automaticamente me veio uma outra questão que era, tá, legal, já sei o que eu quero fazer, já sei qual o caminho que eu quero seguir. Mas a grande dúvida era, e agora, como é que eu vou fazer isso? Porque eu não fazia a menor ideia do que fazer. Esse momento aí era, sei lá, 2001, 2002, talvez antes. E nessa época não tinha internet como hoje, não tinha redes sociais, a gente não tinha a possibilidade de acessar um editor, um diretor de arte, alguém de uma empresa, de um estúdio pela internet, mesmo sem falar inglês, até usando um Google Tradutor, usando algo do tipo. Não tinha essa possibilidade. A única possibilidade que eu conhecia, que eu tinha descoberto há pouco tempo, era de trabalhar com história em quadrinhos, desenhando ali super-heróis para os Estados Unidos por intermédio de um agenciador. Era tudo que eu sabia que havia possibilidade. E nisso eu comecei a trabalhar o meu desenho, eu comecei a estudar, comprava sempre revistas que tinham ali dicas de desenho, entrevistas com desenhistas. Nessa época era meio popular aquelas revistas com entrevista com os desenhistas, os caras falando de mercado, como eles tinham começado, etc e tal. Eu ficava ali sonhando com aquilo, mas era algo que, sabe, eu não fazia a menor ideia de como eu ia dar o primeiro passo, como eu ia chegar em alguém e mostrar meus desenhos, que naquela época também eram bem amadores, eram bem ruins, eram os desenhos de um moleque de 17 anos, 18,
que achava que desenhava pra caramba, que toda a família e os amigos da escola falavam que ele desenhava demais, mas ele não sabia que ele tava longe ainda de ter um nível minimamente aceitável. E aí nisso foi uma fase bem difícil. Eu tava ali pensando em. Tentando, sabe, com o que que eu vou fazer, sonhando. E aí eu me deparei com a situação que foi: meu pai tava com muitas dívidas, geradas por problemas na casa, ele tinha ficado desempregado um tempo, teve que pegar empréstimo e tudo mais. E aí quando eu completei 18 anos, foi aquela coisa, tipo, meu, você vai ter que arrumar um emprego pra ajudar e tudo mais. E foi o que aconteceu. Eu arrumei um trabalho normal. Foi meu primeiro emprego, na verdade. Ali com 18 anos, de 18 para 19. Eu não tinha experiência nenhuma de nada. E aí minha cachorra tá rosnando aqui, que ela tá brincando sozinha aqui, rolando na cama. E foi ali aqui, se você é de São Paulo, você deve conhecer o terminal Tietê, o terminal rodoviário Tietê ali. Eu trabalhei numa empresa de ônibus, né, de turismo, essas coisas, que era a Autoviação Catarinense. Eu trabalhava ali no guichê da empresa, vendendo passagem. Eu era contratado ali como, acho que era bilheteiro, não lembro, acho que era auxiliar de vendas o cara. Mas eu vendia a passagem, basicamente. A pessoa chegava, falava o destino, eu ia no computador, selecionava ali, de São Paulo para, sei lá, Rio, Porto Alegre, qualquer coisa do tipo, emitia o bilhete, pagamento, entregava o ticket, etc, e acabou. Era esse meu trabalho. E quando as coisas estavam muito apertadas, eles me mandavam ir lá pro embarque e desembarque para ajudar colocar mala no bagageiro do ônibus, etiquetar mala, essas coisas, mas não acontecia com frequência. Eu passava mais tempo ali na bilheteria. E eu ficava ali, sempre que estava sem cliente, que não tinha fila e tal, embaixo do meu balcão tinha um bloco enorme de papel da impressora matricial. Se você também é muito jovem, você não sabe o que é isso. E aí eu ficava ali com um bloco ali desenhando, rabiscando, fazendo perspectiva, desenhando personagem, fazendo caras, não sei o quê. Teve até um dia que eu fiz uma caricatura do gerente lá da empresa, a mulherada, o pessoal, tipo, morreu de rir, porque ficou bem. Foi um cartuzinho assim, mas o gerente ele era muito caricato, então não foi muito difícil fazer uma caricatura, um cartoon dele. E, sabe, sempre ali riscando, sonhando, sabe, viajando, imaginando como seria a minha vida quando eu começasse a desenhar. Nesse período eu já tinha entrado na faculdade também, tinha conseguido uma bolsa de estudos, aí fui fazer design gráfico, numa faculdade aqui em São Paulo, uma faculdade grande, importante. E eu não vou falar o nome porque eu não vou fazer propaganda de graça para eles, mas se quiserem, me acionem. É uma faculdade que começa com B e depois vai com A. E aí, e aí eu tava na faculdade e tudo mais, e ainda na faculdade eu já tava ali estudando design, mas mesmo estudando design, mesmo nas aulas de design, a minha cabeça não tava no design ainda. Naquele momento eu tava fazendo faculdade só porque pela pressão de, cara, você tem que fazer uma faculdade e conseguir um trabalho depois que não seja um trabalho desses que paga pouco, que não, sabe? Eu cheguei no design porque era o mais próximo do desenho, sabe? Que eu vi ali na grade curricular que tinha algo relacionado à ilustração. Então eu falei, tá, vai que, sei lá, acontece alguma coisa, eu consigo entrar na ilustração, ou sei lá, qualquer coisa do tipo. Porque lá na grade falava que você podia trabalhar com editoras, com agências e tal. Então eu pensei, meu, isso aqui é o mais próximo que eu vou conseguir de curso superior na área, para quem gosta de desenhar. Hoje você tem faculdade de ilustração, tem curso técnico, tem um monte de possibilidades hoje, tem faculdade de animação. Mas lá atrás, naquela época, o curso de design gráfico já não era poucos locais no Brasil que tinham. Só tinha nessa faculdade e mais um ou outro curso, mas que não era tão focado assim quanto eles. Porque eles eram uma faculdade, como eles eram uma faculdade mais focada em artes mesmo. Então, e claro, eu poderia ter optado por fazer artes visuais, artes plásticas, mas era uma pegada que pra mim era meio estranha, não conversava muito com a minha visão naquele momento. Pra mim era uma coisa mais de galeria, mas sabe, a minha coisa era mais aquela arte mais pop, de desenho mesmo, de quadrinhos, de desenho animado, ilustração, revista, livro. E foi seguindo, sabe? A vida foi levando, eu sempre sonhando em ilustrar, vendo entrevistas, vendo como era a vida daqueles caras, por todas as dificuldades que esses caras tinham passado. Muitos deles tinham também passado por contextos bem difíceis, de dificuldade na família, falta de apoio, brigas, alguns já eram casados, tiveram que ter trabalhos paralelos. E sabe, e era isso que me motivava, era isso que me alimentava, era isso que mantinha a chama acesa no meu coração de que, cara, se esses caras conseguiram, eu também vou conseguir, sabe? Se esse cara que tava lá no sertão da Paraíba, que tava num lugar que, sabe, num contexto que era até pior que o meu, se esse cara conseguiu, de algum jeito eu vou conseguir, eu vou ter que conseguir. E aí eu comecei, foi na época que começou, alguns anos depois, o Orkut. E aí você vê como eu sou velho, eu sou da época do Orkut, da MSN. E aí começou a ter as comunidades, e por algum motivo eu comecei a ter acesso a alguns.
profissionais, algumas coisas. Eu comecei a ter contato com uma revista que acho que ainda existe até hoje, que ela é digital, que é a revista Ilustrado, do Ricardo Antunes. E eu comecei a ver mais entrevistas e vendo as histórias do cara e sonhando, pensando, meu Deus do céu, eu quero trabalhar com desenho, como que eu vou conseguir? E aí sempre eu vi uma boa parte dos caras também, alguns, principalmente da ilustração, falando que ele tinha conhecido alguém que indicou pra ele, o cara começou com 16 anos, porque o tio dele, o pai, era amigo de não sei quem, eu já trabalhava em agência, e ao mesmo tempo que eu tinha minhas esperanças, meu sonho alimentado, eu também me vi uma angústia que eu pensava, caramba, mas eu não conheço ninguém na área, eu não tenho nenhum parente que trabalha em agência ou em editor, que conhece alguém ou que pode me indicar, eu tô na periferia, eu sou pobre, eu não falo inglês, meus pais têm pouco estudo, vem de um contexto também sabe, mais simples, mais pobre realmente, como que eu vou fazer? E aí eu fui seguindo, nessa época eu já tinha saído dessa empresa na rodoviária, e aí eu fiquei só fazendo a faculdade, diga-se de passagem, porque esse trabalho já estava assim me destruindo, então eu acabei sendo demitido, porque, sabe, porque não estava dando. E aí eu fiquei ali, estava fazendo a faculdade, e sonhando com isso, e montando meu portfólio, estudando, e sempre comprando revistas de aquelas como desenhar isso, como desenhar aquilo. E aí eu comecei a encontrar algumas revistas do mestre Mozart Couto. E aqui no canal tem um vídeo, uma homenagem a ele. Vou deixar aqui também na descrição o link para você assistir. É um vídeo curtinho, sabe? São 3 minutos contando um pouco da história dele. Eu nem apareço, é tudo narrado. É uma homenagem a ele, que é um cara que desde lá atrás ele já me inspirava muito pelo nível de arte dele, pelo trabalho dele, pela versatilidade que ele tem, que ele consegue fazer muitos estilos diferentes, muito bem. E graças a Deus, felizmente, hoje ele retornou aos quadrinhos depois de ficar anos na ilustração de livros, outras coisas. E, sabe, ia ali sonhando, sabe? Sonhando, buscando e com a esperança alimentada, com um sonho aceso e ao mesmo tempo aquele dilema de, cara, como que eu vou fazer? Como que eu vou fazer? Porque lembrando, eu morava longe na periferia, não tinha contatos, não conhecia ninguém. E tinha que dar um jeito de ganhar dinheiro. Porque, sabe, eu já tava ali com 20, nessa época eu já tinha talvez 21 anos, 20, 21. E aí, é aquela, tava, meu, não dá pra eu passar a minha vida inteira aqui na casa dos meus pais, sabe? Minha mãe trabalhava num outro trabalho na época, sabe, salários atrasados. Meu pai trabalhava também no outro trabalho que era, ganhava pouco e tudo mais. Eu falei, cara, eu não quero, não dá pra eu ficar um parasita, que eu me sentia meio parasita nessa época, sabe? 20 e poucos anos e tudo mais. E, sabe, nunca teve essa coisa de ficarem me cobrando, né? Tipo, mas eu me sentia assim. Eu pensei, cara, eu vou ter que fazer alguma coisa, sabe? E aí nessa época minha cachorra tá jogando um monte de coisa aqui. E já volto, calma aí. Voltei, ela tá jogando agora esse brinquedo. E aí, cara, nessa época eu conheci pelo Orkut uma mulher que viu meus desenhos. Não sei, eu nem lembro mais como eu conheci essa mulher. Eu lembro que ela era arte finalista no Maurício de Souza Produções. E aí, lá no Maurício de Souza trabalhando lá, ela falou, cara, você desenha muito bem, seus desenhos são bons, não sei o quê. Por que você não faz um teste aqui? Tá precisando de desenhista, porque estão lançando a Turma da Mônica Jovem. Nessa época era o pré-lançamento da Turma da Mônica Jovem, mangá. Eles estavam precisando muito de desenhista, porque eles tinham muito desenhista pro infantil, mas pra essa linha mais mangá, mais adulta um pouco, não tinha. E aí eu falei, tá, legal, como que eu faço? Eu falei, toma aqui o telefone tal, fala com uma pessoa X e fala que você é meu amigo. Aí, meu, fiz isso. Eu mandei, a pessoa já me mandou, falou, ó, vem aqui tal dia, tal horário, traz seus desenhos. E aí nisso eu fui lá, levei minha pastinha com um monte de desenho, tinha desenho da Turma da Mônica, tinha desenho de super-herói, do Batman, era uma mistura danada. Eu não sabia, eu não tinha a menor ideia de que eu tinha que direcionar o meu portfólio pra eles exatamente. E aí a mulher falou, tá, legal, bacana, gostei, vou te passar um teste. Ela me passou um teste. E, inclusive, vou deixar aqui um outro vídeo na descrição que eu detalho essa parte do Maurício de Souza, como foi, etc. É uma história bem interessante. Como, sabe, você tem que assistir depois, mas ver e assiste depois desse vídeo. E aí nisso eu fiz o teste, fui, voltei. Aí acabou que eu não passei no teste porque a diretora de arte falou, ó, isso aqui precisa melhorar um pouquinho, ali mais um pouquinho, isso aqui ainda não sei o quê. E aí ela me fez uma pergunta de qual estilo eu preferia, infantil ou super-herói. Porque nessa outra vez que eu fui também lá mostrar as minhas amostras pra ela, na minha pasta levei as amostras, levei mais amostras da Turma da Mônica Mangá, e também tinha um monte de desenho de super-herói junto. Então ela me perguntou isso, porque ela pensou, meu, esse cara gosta de desenhar muita coisa,
vai que eu contrato ele e ele sai depois. Porque, não sei se você sabe, mas tem um grande desenhista brasileiro, que hoje é um dos grandes astros no mercado americano de quadrinhos, que é o Ivan Reis, que começou como desenhista lá. Então, não sei, talvez ela pensou, vai, que ele fica com tempo, depois sai, eu não sei o que aconteceu. E aí eu falei, tá, eu prefiro super-heróis, porque naquela época realmente eu preferia super-heróis. E eu nunca tive um contato muito grande com quadrinhos da Turma da Mônica. O que eu queria naquele momento era simplesmente trabalhar com desenho. Então eu pensei, cara, entre trabalhar na rodoviária Tietê ou em qualquer outra coisa que não seja com desenho e trabalhar com o gibi da Turma da Mônica, eu prefiro 1000 vezes trabalhar com o gibi da Turma da Mônica. Até porque me disseram, e eu não tenho certeza, que naquela época pagava-se bem lá. Não sei se era verdade, se não era, se hoje ainda é ou não, mas a informação que chegou até mim é que o pagamento lá era bom. Então eu pensei, pô, trabalhar com desenho ainda ganhar bem, show. Depois eu vou tentando ir para outro caminho, trilhar um caminho que seja mais direcionado, mais assertivo dentro do que eu quero e vamos ver. Acabou não rolando, voltei para casa com meus desenhos, com não. E aí nessa época eu tava procurando, comecei a procurar estágios. Consegui um estágio de design na área de tecnologia, comecei a me desenvolver, comecei a pegar gosto pelo design, também comecei a descobrir ali algo bacana no design. Comprei alguns livros e olha só, é incrível como os livros, às vezes eles expandem a nossa mente para certas coisas. Porque até então a faculdade de design para mim era só um meio de ter um diploma para sanar um desejo dos meus pais que era de ter um filho com um diploma universitário e ter alguma possibilidade de ter uma carreira melhor que a deles, com rendimentos melhores, uma vida melhor. Mas era só isso que eu queria. O que eu queria o tempo inteiro era, eu quero trabalhar com desenho, sabe? Design gráfico é só a faculdade, o diploma, se tudo der errado, eu trabalho com design. E aí nisso, como tinha muitas coisas que eu não entendia na faculdade e tal, aí eu sempre gostei de livros e tudo mais, e aí ali na Livraria Cultura, passando por ali, num dia, quase todo dia que eu passava por aquela região ali, eu dava um jeito de entrar na Livraria Cultura e ficar folheando livros, vendo gibis, livros ilustrados. Tinha uma seção enorme de livro infantil e eu ficava, nossa, viajando naqueles livros, aquelas ilustrações incríveis. E aí nisso, eu caí na seção que era de arte, mas junto era design, eu não sabia. Aí encontrei alguns livros de design e tudo mais, e achei interessante, assim, bem diagramados, uns livros bonitos, meio caros para o meu padrão daquela época, tipo, na época custava, acho que cada livro custava R$ 90, e naquela, hoje R$ 90 já é uma grana, mas 15 anos atrás, 16 anos atrás, deixa eu ver, não, quase 17, 18 anos atrás. 17 anos atrás, eu tinha acho que 20, 21. Aqueles livros eram incríveis. Sabe, R$ 90 era dinheiro pra caramba 15 anos atrás, 20 anos atrás. Mas eu catei, comprei dois, parcelei sei lá, acho que foram cinco, cinco vezes. E eu comecei a estudar e comecei a entender, de fato, minha mente começou a se abrir para os conceitos de design, de comunicação visual. E aí eu comecei a me destacar nesse estágio que eu entrei, que era uma empresa de tecnologia, e comecei, sabe, ser elogiado, crescer. Depois de um tempo aí eu fui efetivado, depois ganhei uma promoção como designer lá, tava tudo indo bem, eu tinha, sabe, era uma chefia muito boa, minha chefe era muito legal, muito bacana, mas mesmo com isso eu ainda tava com aquela coisa na mente de eu tenho que ser desenhista, eu preciso ser desenhista. E sabe, nessa época já tinha me casado ali fazia quase um ano e pouco. Tava casado, minha esposa tava fazendo faculdade também, na época ela não trabalhava fora, ela tava na faculdade. E aí, naquele dilema de, meu Deus, o que é que eu vou fazer? O que é que eu vou fazer? Sabe, eu tenho uma casa para sustentar, eu já tô casado, eu não posso largar o trabalho, mas ao mesmo tempo eu não consigo mais fazer isso. Eu tenho que me lançar na carreira de desenhista. E, e foi quando eu joguei tudo pro alto, não dá mais, pedi as contas, só tinha o salário do mês, mais nada, porque como eu pedi demissão, não recebi nada, não teve férias, não teve 13º, rescisão, seguro-desemprego, não teve nada disso, tempo de casa, não teve nada. Eu era CLT, registrado, blá blá blá, mas como eu pedi as contas, e aí eu comecei a me lançar. Eu já tinha montado um portfólio, e aí eu resolvi, sabe, me lançar e passei uma série de perrengues e tudo mais, que eu não vou detalhar aqui hoje. Mas isso tudo para chegar no ponto que a sua vida talvez ela seja uma vida complicada, uma vida difícil, sabe? Uma vida que você tem que fazer várias escolhas, tem que seguir uma série de caminhos e você não sabe quando você vai de fato conseguir trabalhar com desenho, em que momento da sua vida. E talvez não tenha ninguém que te dê uma palavra de apoio, não tem ninguém que sabe que nem que seja por falar, diz, cara, continua, você vai conseguir, vai dar certo, vai estudando, vai montando, vai indo. E sabe, e aos trancos e barrancos eu fui conseguindo entrar no mercado com dificuldades, com momentos de mais trabalho, com momentos de menos trabalho, com momentos de contas atrasadas, com momentos com muito dinheiro, com momentos com dinheiro nenhum,
com momentos de não saber o que fazer, com momentos de pensar, cara, eu quero fazer outra coisa, com momentos de cansaço, com várias coisas, sabe? E é uma carreira de altos e baixos, é uma carreira que só depois de um bom tempo se estabiliza. E aí chegou um ponto que eu cansei dos trabalhos que eu tava fazendo, eu já não fazia mais sentido o tipo de cliente que eu atendia. E aí em 2021 eu pensei, cara, eu vou migrar de carreira, vou tentar conseguir trabalho com outro tipo de cliente, dentro do desenho da ilustração, até um período X, e se até lá não, se eu ver que não tá rolando, eu volto a trabalhar como designer, que já era algo que também que eu gostava, eu aprendi a gostar de fato, no começo era algo só por obrigação, porque eu tinha que fazer, mas depois passou a ser realmente algo que eu gostava na carreira. E nesse meio tempo também, eu comecei a estudar, sabe, sobre a questão mais de negócios, de vendas, de marketing, porque eu acompanhava um desenhista que ele batia muito nessa tecla de que o artista tinha também que ter uma visão profissional da coisa, sabe? Saber negociar o seu trabalho, saber se promover, saber vender, ter uma postura adequada, valorizar a sua arte, cuidar toda daquela parte que a maioria de nós artistas não cuidamos, que eu bato muito também aqui nessa tecla aqui no canal. E aí eu comecei a pegar gosto por isso, até para promover o meu trabalho como profissional autônomo, como freelancer. E nisso fui adquirindo mais conhecimento de marketing, de vendas, de branding, de um monte de coisas. E aí acabei que, sabe, surgiu uma oportunidade de entrar em uma empresa do ramo financeiro como design, para cuidar dessa parte de design mesmo deles. Por indicação de um amigo da faculdade, que estudou comigo, sabe, até hoje a gente tem contato e tudo mais, ele estava saindo dessa empresa e indo para uma outra, então ele meio que me indicou, né? Me perguntou se eu não queria e, claro, indicou assim, né? Me indicou para vaga, mas eu tive que fazer processo seletivo, disputando a vaga com outros designers e tudo mais. E aí, e nesse meio tempo, eu segui fazendo o meu trabalho de artista, porque eu estava já naquela, como eu falei, naquele momento eu atendia muito editorial, eu fazia muito trabalho para revista, para um monte de coisa, mas eram trabalhos que estavam me desgastando muito. O retorno financeiro já, sabe, não estava sendo um retorno que parecia viável diante do trabalho, do estresse, da dor de cabeça que eu tinha. Eu tinha chegado no ponto que eu já estava conseguindo pegar trabalhos que eram algo que eu comecei a ter interesse lá atrás, que eram de literatura infantil, mas devido a uma série de fatores, esses trabalhos que eram para ser super bacanas, super legais, começaram a me gerar muito estresse, devido a atrasos de pagamento, uma série de outras coisas. E aí, sabe, eu tava muito estressado com tudo, já eram 10 anos de muita correria, muito estresse, por uma série de fatores, e eu resolvi largar, sabe? Eu pensei, cara, eu não quero mais trabalhar com esse tipo de cliente, eu não quero mais fazer esse setor, eu já sei mais ou menos qual a linha de trabalho que eu quero seguir, mas ao mesmo tempo eu tava num ponto em que eu não podia ficar muito tempo parado sem gerar renda, porque eu não tinha uma reserva financeira muito grande. Eu já estava com duas filhas também, tinha tido uma série de gastos, aí a gente estava ali meio. O período ali de 2018, 2019 foi um ano bem difícil. E aí eu pensei, cara, eu vou ter que. Sabe, eu vou aceitar esse trabalho. E aí, enquanto eu tô nesse trabalho, que o trabalho é um trabalho que paga bem, tem um salário muito bom, etc. Eu, a possibilidade, inclusive, de trabalhar em casa, estava trabalhando remotamente em casa, então foi, meu, perfeito, eu vou pegar esse trabalho e vou, nesse meio tempo, remodelando meu portfólio, tentando revisitar não, mas repensar a minha arte dentro daquilo que eu busco de fato fazer, que é o que reflete o meu pensamento hoje, a minha expressão artística hoje. Eu vou focar nesse tipo de arte, nesse tipo de cliente, e foi quando eu comecei a pegar projetos de cards para clientes do exterior, fazendo realmente o desenho do jeito que eu queria, com um prazo mais adequado, com as técnicas que eu buscava fazer, que eram mais técnicas manuais, com muita experimentação, que é algo que, sabe, eu adoro sujar os dedos de tinta, sabe, fazer experimentos com materiais diversos, e eu estava há anos, muitos anos fazendo só arte digital, porque o mercado pedia o digital, devido a prazo, devido a uma série de fatores, e aí eu comecei a brincar com isso e nisso fui começando a entender, sabe? Trabalhando em paralelo com design para essa empresa do ramo financeiro, em paralelo fazendo os trabalhos para os clientes do exterior de ilustração e também fazendo livro infantil. Eu consegui um cliente também bem legal, com uma proposta de trabalhos muito bacana, com prazos, com valores, com uma série de coisas que já estava ali casando com um tipo de cliente que eu queria atender de fato. E tem também um vídeo onde eu falo sobre atrair bons clientes, eu vou deixar aqui na descrição. Depois que a gente terminar aqui, você vai lá e vê. E nessa trajetória, isso foi final de 2021. E aí nesse meu tempo também eu tive um problema de saúde, tive
trombose na perna, isso me gerou uma embolia pulmonar e resultou que o final de 2021, ali, Natal para a virada para 2022, eu passei na UTI do hospital. Na UTI de um hospital, tomando anticoagulantes e, sei lá, vendo se eu não ia morrer. Mas, felizmente não morri, tô aqui falando com vocês. E isso me fez repensar muita coisa, sabe, na minha carreira, na minha jornada, no meu desenho, na minha visão de mundo. Eu já vinha há muitos anos também estudando, lendo sobre filosofia, temas ligados à espiritualidade e outras coisas além, que é algo que eu também tenho tentado trazer muito aqui para o canal. E nisso que eu comecei a refletir sobre muitas coisas, sabe? Sobre a minha vida, sobre a minha carreira, os rumos e os caminhos que eu quero seguir hoje, e onde vai estar minha carreira amanhã. E ao longo dessa caminhada, esse canal aqui eu tenho ele desde, sei lá, acho que 2013, 2014. Ele ficou anos parado porque eu tava nessa correria de, sabe, de muito trabalho de ilustração, atolado de trabalho. Era, sabe, às vezes eu tinha que dormir no sofá aqui da sala pra, sabe, pra conseguir levantar, porque eu dormia 2, 3 horas. Eu cheguei a ficar 30 horas acordado, assim, ligado direto pra entregar projeto, que era sempre assim, chegando um atrás do outro e, sabe, aquela loucura. E aí e tava tudo bem nesse momento, sabe? Porque eu tava naquela, meu, era isso que eu queria lutar, eu queria fazer, eu queria, então eu vou para cima. Só que depois a minha visão de mundo foi mudando, eu fui vendo outras coisas, eu fui tendo filhas, eu fui refletindo sobre uma série de coisas, e eu comecei a ter uma visão de carreira diferente. E talvez o seu momento de vida é um momento em que talvez você possa se dar o luxo de pensar na sua carreira, modelar e ir criando ela até você chegar no ponto onde você quer, sem precisar arrumar um trabalho, dependendo da idade que você tem ou do seu contexto social, financeiro, familiar, ou talvez não. Mas a grande mensagem aqui que eu quero trazer com você, eu falei de um monte de coisa, eu trouxe aqui um monte de coisa da minha história, muitas coisas até falei meio rápido, porque se eu fosse falar tudo ia demorar, ia ter que ser uma live de 15 dias. Mas, sabe, a principal mensagem que eu quero trazer para você aqui é que cada pessoa tem um contexto diferente de vida, sabe? Cada pessoa tem dificuldades diferentes, dependendo da cidade onde você mora, do país, da idade que você tem ou da idade que seus pais têm, da formação que seus pais têm, sabe, profissional, do histórico deles, do seu histórico, da sua personalidade, da sua saúde, sabe? De uma série de fatores, as coisas podem ser mais fáceis ou menos fáceis para você a- trabalhar com arte, a carreira artística, ela é uma profissão como qualquer outra. E é algo interessante que, assim, lá quando eu ainda era bem moleque, eu esqueci de falar, uma amiga minha, ela tem um irmão que ele fazia maratona, ele corria, sabe? Ele queria ser um atleta, ele era um atleta na época. E ele conhecia um cara que trabalhava para DC Comics. Esse cara trabalha para DC Comics até hoje, ele é arte finalista lá. E aí ele conheceu esse cara e conversando e tal. Aí ele falou, comentou e tal, a minha irmã tem um amigo que desenha tal, não sei o que e tal. Aí acabou que essa minha amiga ela conseguiu com o irmão dela o contato desse cara, que morava aqui perto da minha casa. Não, perto mais ou menos, tipo uns 3 quilômetros, mas tá, é perto relativamente. E aí eu consegui por telefone ligar, naquela época não tinha internet, não tinha e-mail, não tinha WhatsApp, não tinha nada, e aí eu pelo telefone liguei pro cara e tentei, a mulher dele atendeu e foi um rolo, aí finalmente eu consegui marcar um dia pra mostrar meu desenho pra esse cara. E na minha mente ia ser assim um negócio, parecia que eu ia encontrar, sabe, sei lá, um mega astro do cinema, tal. E porque na minha visão, sabe, o artista, o desenhista, aquele cara, era como se fosse, sei lá, um negócio assim, um semideus na minha mente, sabe? Que eu nunca tinha tido contato com um artista profissional, sabe? Pra mim era algo totalmente distante da minha realidade. Eu era só um moleque na periferia que sonhava em ser artista, desenhista, como aqueles caras dos gibis, das revistas, dos livros, mas eu nunca tinha, sabe, apertado a mão de um artista de verdade. Pra mim era como se fossem os artistas da Globo, né? Sabe? De Hollywood. Eu quero ser um, mas eu não faço a menor ideia de como é, sabe? E aí quando eu cheguei no estúdio do cara lá, sabe, era um dia de semana, 2, 3 da tarde eu marquei com ele, foi um dia que ele tava mais tranquilo de trabalho. Eu apertei a campainha lá da casa dele, aí a esposa dele saiu, aí ela falou assim pro filho dele, estava assim também, vai lá no bar e, vai lá no bar e fala pro seu pai dar R$ 2 pra comprar pão. Aí eu fiquei assim, cara, como assim fala pro seu pai no bar dar R$ 2 pra comprar pão? E aí depois de um tempo, uns 5 minutos, o menino
tava voltando já com o pai dele, que era esse artista. E aí ele tava vindo ali, tipo, na rua de bermuda, uma bermuda caqui, meio bege, assim, e tal. E uma camiseta, ele tava sem camisa, com a camisa jogada assim meio nas costas, um óculos, tipo um óculos assim, fundo de garrafa e tal. Aí ele falou, pô, meu nome é tal, não vou falar o nome do cara porque eu não sei se eu posso expor ele, se eu não... faz anos que eu não tenho contato com ele. Aí eu tava lá com a minha pastinha e tal, ele falou, pô, entra aí. E aí nisso ele, sabe, ele me mostrou lá o estudo dele, que era basicamente uma sala com uma prancheta, tinha uns monte de gibi espalhado pelo monte de canto, ele tinha acho que um depósito também que ele revendia gibi, eu não sei exatamente qual que era o negócio, mas era meio que como se fosse uma empacotadora de quadrinhos, eu não sei. Mas aí ele me mostrou, me deu dicas de arte final, de desenho, mostrou uns desenhos antigos dele, e mostrou uns originais incríveis que ele tinha feito arte final do Ivan Reis, assim, incrível o negócio, até hoje eu... Era do Lanterna Verde, inclusive, na época que eles estavam fazendo Lanterna Verde pra DC Comics. E, e aí, no final, ele me deu uma pilha de gibis pra eu estudar. Falou, estuda isso, toma aqui, isso aqui. Eu fui embora, assim, com uma pilha gigante de quadrinhos, tal, que eu mal aguentava segurar. E aí eu me lembro que quando eu mostrei meus desenhos pra ele, nessa época eu só tinha feedback do meu trabalho a partir dos meus pais, da minha família, dos meus amigos. Todos falavam que eu era incrível, eu achava que eu era incrível realmente. E aí, ele só olhou pro meu desenho assim e falou: É, tá embaçado. E aí, a partir desse dia, eu me dei conta de que eu tinha muito que aprender, sabe? Só com essa frase foi. O modo como ele olhou e o modo como ele falou foi suficiente. E, e voltando, sabe? Retomando, eu dei várias voltas, eu fui na linha do tempo, fui e voltei, sabe? Aqui não teve uma linha cronológica muito exata, porque eu tô tentando gravar esse vídeo e a minha cachorra tá aqui em cima me perturbando, me chamando a atenção. E esse vídeo tá bem longo, já tá com mais de meia hora. Se você ficou até aqui agora, eu te agradeço, você é um guerreiro, é uma guerreira. Aproveita depois e assista os outros vídeos do canal, se inscreva no canal, tem vídeos mais focados no lado de inspiração, de filosofia, direcionado a desenhistas, dicas profissionais, em breve vai ter mais conteúdos, mas seguindo aqui, a minha mensagem é, independente do seu contexto de vida, das dificuldades que você tem, é possível trabalhar com arte, é possível alcançar esse sonho. É cada vez mais concorrido, mais difícil, mas também tem muito mais facilidades devido à internet. Talvez o seu contexto seja realmente um contexto de vida que não é favorável, mas sabe, tem um monte de gente que conseguiu vencer. Tem artistas que trabalham hoje pro exterior, ganham bem e que, sabe, vivem em cidades do interior, do Nordeste, do Sertão, que vieram de contextos de extrema pobreza. Muitos deles, inclusive, até têm um nível de escolaridade bem baixo e, sabe, para você ser um artista profissional, você não precisa ter uma faculdade, você não precisa ter um mestrado, um doutorado, você não precisa ter um currículo que para outras carreiras seria necessário e sem o qual você não teria chance. Agora sim, é claro, é necessário que você desenvolva a sua mente, desenvolva o seu intelecto. Isso você vai conseguir com estudo, com leitura, focado em vendas, em marketing, na área de negócios. Hoje a gente tem, inclusive, uma grande vantagem que é a possibilidade de assistir canais no YouTube como o meu e como outros muito melhores. Se você falar inglês, você pode assistir canais internacionais com conteúdo muito mais avançado e até mais atualizado, porque as coisas mais atuais vêm primeiro lá fora e depois para o resto do mundo, para o Brasil principalmente. Mas, sabe, talvez você seja alguém que não tem dinheiro, que mora na periferia, que estuda ou estudou numa escola pública. E eu te digo, eu passei por tudo isso. Eu, no histórico, tudo dizia para seguir por outros caminhos. Em alguns momentos eu tive que seguir por outros caminhos, porque fui obrigado. Em outros momentos porque eu optei, porque me pareceu mais estrategicamente viável. Hoje eu trabalho com arte, sigo trabalhando com arte. Tenho grandes planos para minha carreira de migração ainda para outros pontos e outras coisas que eu ainda quero implementar que eu ainda não consegui. Tem, tem uma série de caminhos, sabe? E até tocando ainda nessa questão da escola, caso você seja alguém que estuda numa escola, sabe, num bairro de periferia, numa escola pública, numa escola que é ruim. Eu estudei a minha vida inteira em escola pública. O único momento que eu estudei em escola particular foi quando eu entrei na faculdade porque eu era bolsista. Então foi a única maneira de fazer uma faculdade naquele momento era esse. E, sabe, a minha escola não tinha nem cadeira para sentar, era uma disputa danada para sentar, para conseguir uma cadeira e uma mesa que não tivesse faltando o encosto, o assento. E mesmo com todas as dificuldades, toda a luta, eu consegui, sabe?
e acho que é muito de moldar a mentalidade, de moldar a sua mente, fortalecer. Eu sei que é difícil, muitas vezes vai ser difícil, muitas vezes você vai pensar em desistir, muitas vezes você vai chorar. Isso já aconteceu comigo inúmeras vezes, que eu pensei em largar tudo, pensei em desistir, que eu chorei, que eu não via solução. Mas, sabe, é isso, é uma jornada realmente de ir lutando, de ir buscando aprendizado, de ir buscando contatos. Aprender a fazer contatos é algo fundamental e importante, sabe? É algo que, para qualquer tipo de negócio, mas no da arte principalmente, ter contatos é algo que ajuda muito. Desenvolver contatos. Hoje com a internet é possível você fazer mais contatos, conhecer pessoas pela internet. Mas se você puder conhecer essas pessoas também presencialmente de alguma maneira, melhor ainda, sabendo em eventos, em locais onde tenham outros artistas, editores, pessoas que possam te dar dicas, te direcionar. E também, ainda voltando, graças à internet também, eu tive a possibilidade, mesmo que com muita dificuldade, assim, de ter contato com alguns artistas mais experientes que me ajudaram, que me deram dicas. Alguns até me indicaram clientes, me deram listas de contatos, sabe? Isso me ajudou muito. E o motivo desse canal aqui realmente ele é principalmente trazer dicas profissionais para artistas, porque eu sei também que muitas vezes você fica perdido, você não sabe por onde buscar, não sabe o que fazer, porque é tanta informação, é tanta coisa, e aí você não sabe por onde direcionar. E eu quero nesse canal aqui trazer isso, sabe? Direcionamento, trazer dicas profissionais, ajudar cada artista a construir uma carreira, a ter um direcionamento de carreira, a moldar a sua estratégia de carreira, criando a sua marca pessoal, com base no marketing, com base no branding, mas usando sempre honestidade, trazendo verdade, sem usar aquela estratégia de marketing no pior sentido da palavra, que é aquele marketing, sabe, aquele marketing safado mesmo, sabe, que exagera tudo de uma maneira quase criminosa, que mente muita coisa, que, sabe, que não é verdadeiro, que fica naquela cara que é picaretagem, sabe? O marketing ele pode ser utilizado para boas finalidades. É possível fazer isso, tem muita gente fazendo isso. Claro que esses que fazem esse marketing honesto e verdadeiro, utilizando as ferramentas de marketing para divulgação do seu trabalho, para mostrar o que seu trabalho tem de bom e tudo mais, esses têm uma tendência a ganhar menos dinheiro, porque, sabe, infelizmente, principalmente na internet, o que dá mais dinheiro às vezes é o exagero, é a mentira, é o engano, é a promessa de algo fácil, é a promessa de algo rápido. Então aqui eu não quero trazer nada aqui para você do tipo de estratégias que vão te fazer, 3 dicas para fazer você se tornar um artista profissional em 15 dias, 5 dicas para você ganhar US$ 15.000 por mês trabalhando 15 minutos por dia com desenho. Cara, eu não vou trazer nada disso para você. As minhas dicas, o meu conhecimento que eu tenho trazendo é baseado no que eu tenho vivido, no que eu tenho feito no meu dia a dia de trabalho, nos aprendizados que eu tenho adquirido através dos cursos que eu tenho feito de treinamento para minha carreira profissional e para atender os meus clientes, nos livros que eu tenho estudado, nos cursos, em tudo isso. São técnicas, são estratégias para você montar a sua marca pessoal, para direcionar a sua carreira, para que você tenha mais chances de obter o posicionamento de carreira que você busca, mas não é certeza que você vai conseguir. Nada nessa vida é certeza. Algumas coisas você vai implantar, você vai ter que ver o que dá certo, depois o que não dá. Algumas coisas são a longo prazo. O marketing você testa, você ajusta, você faz. A questão do branding, a construção de marca, falando bem por cima, bem rápido, é algo que você vai construindo, vai moldando e é algo que vai se solidificando a longo prazo. O branding realmente é uma construção a longo prazo. Depois eu vou trazer um vídeo sobre branding, detalhando melhor tudo isso. Se inscreve no canal caso você não seja inscrito, ativa a notificação para você não perder isso. E o que eu busco realmente é isso, é trazer esse conhecimento, porque, sabe, eu queria muito no passado ter acesso a algo que pudesse, sabe, me dar dicas, me direcionar, me mostrar alguns caminhos, algumas possibilidades. Ou mesmo ter um canal onde tivesse um artista falando um pouco da sua carreira e me mostrando que a minha vida, apesar de ser difícil, apesar de ter muita coisa jogando contra, tinha também a possibilidade de trabalhar com arte. Como vários desses artistas que eu li em entrevistas, que eu já falei, que eu ouvi tudo mais, eram, sabe, quando eu comecei a ter contato com eles minimamente, eu vi que eles não eram seres intocáveis que viviam numa realidade suprema onde só os escolhidos podiam trabalhar com arte. Sim, existem muitas pessoas dentro desse contexto, mas muitos, inclusive, muitos do Brasil e em outras partes do mundo são pessoas normais que
que pagam contas, que trabalham, que ficam doentes, que têm problemas na família, que tem às vezes você tá tentando trabalhar, produzir, o seu cachorro tá te puxando pra brincar, como tava aqui agora, minha cachorrinha tava aqui me puxando pra brincar e eu tô aqui gravando há 40 minutos falando com vocês e ela simplesmente desistiu e tá deitada aqui atrás dormindo. Mas eu não sei se eu consegui compartilhar muito aqui da minha história de maneira clara, sabe? A minha história é muito extensa. Eu tô até editando um outro vídeo que eu gravei antes desse aqui, que é bem mais curto, inclusive, com foco em carreira e tudo mais. Mas esse vídeo aqui era só, sei lá, acho que eu queria só bater um papo com vocês aqui, expor um pouco da minha carreira. Talvez eu faça outros vídeos, lives, não sei, falando. Deixa aqui o comentário sobre o que você quer, sobre o que você gostaria que eu falasse, pra gente detalhar. Se algum ponto que eu falei aqui eu deveria ter detalhado mais, ou se não for claro. Enfim, sabe? Isso aqui é só. Isso aqui é basicamente um. Foi como se fosse uma simulação de um dos encontros que eu tenho com meus amigos, que eu vejo uma vez ou duas por ano. A gente se encontra, senta e começa a falar de várias coisas e os assuntos vão indo, vão voltando, vão fluindo. Sentado aqui exatamente nesse sofá da sala, comendo alguma coisa, com uma pilha de gibis que eles me trouxeram ou que eu estou entregando para eles, para, sabe, como compartilhamento. E acho que, bom, é isso, sabe? Sei lá. Esse vídeo aqui realmente é algo só pra ter um papo realmente, sabe? De um artista que vive um dia a dia comum, que não é nenhuma estrela, nenhum popstar, e que tá falando, ou pelo menos tentando falar com você aí do outro lado, que talvez já seja um artista que passa, que tem um dia a dia também normal, comum, com dificuldades ou sem dificuldades, ou alguém que almeja trilhar uma carreira artística e ainda talvez não saiba exatamente o caminho que quer trilhar, ou até já sabe, mas não sabe como começar, como dar os primeiros passos, não sabe se vai ou não conseguir. Então, só siga. Tente descobrir, caso você não saiba, qual tipo de artista você quer ser, e a partir daí comece a buscar a moldar a sua carreira, o seu portfólio, buscar contatos dentro desse meio onde você quer atuar. E nós nos vemos no próximo vídeo. Caso esse vídeo tenha de alguma forma conversado com você, sido de alguma maneira útil, eu te peço que se inscreva no canal, dê um like no vídeo, isso ajuda. Todo mundo fala isso, eu já não sei se é verdade ou não. Alguns criadores dizem que é, outros dizem que não, mas se possível, dê um like no vídeo, se inscreva no canal. Esse vídeo tá sem roteiro, sabe? E é isso, sabe? Se inscreva no canal simplesmente. E no próximo vídeo nós nos falamos voltando à programação normal. Esse vídeo aqui foi só para ter um momento de papo com você. Até mais. Um grande abraço. E veja, veja aqui na descrição os vídeos que eu deixei indicados aqui, que eu citei ao longo desse papo. Um grande abraço. Até mais. Tchau.